Olá, que Deus abençoe a sua vida. Estamos hoje novamente, eu e minha esposa, para continuar a leitura do livro Segredos e Mistérios da Alma. Continuidade do capítulo 5. As mentiras sobre o inferno. As mentiras sobre o inferno, na página 112. Nós pedimos que você venha curtir, compartilhar, seguir a gente no Facebook e se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações para que você receba sempre conteúdo diariamente, tá bom? Vamos então à leitura. Diz assim: as mentiras sobre o inferno. A cada segundo, milhares de pessoas no mundo partem para a eternidade. Quantas delas entram no descanso de Deus e quantas vão para o inferno? Uma pergunta. Talvez você que lê este livro esteja assim caminhando para o inferno. A sua alma corre grande perigo se você não abraçar a sua chance de salvação. Por isso alerta em Hebreus 3, do 7 ao 8. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto. Todas as oportunidades são dadas hoje em vida. O maior trabalho de Satanás é iludir as pessoas com as suas falácias, com as suas mentiras. Uma delas diz respeito à existência do inferno. Muitos pensam que o inferno não é o lugar real, e sim uma invenção das religiões para amedrontar as pessoas. Já ouvi pessoas dizerem que o inferno é aqui mesmo. Aqui se faz, aqui se paga. Porém, isso também não é verdade. Existe a lei da semeadura, ou seja, o que nós plantarmos, nós vamos colher. Só que as consequências de uma vida sem Deus repercutirão sobretudo na eternidade. Há quem pense que depois da morte, a alma entra no sono profundo e não vê mais nada. O que também não é verdade, pois na eternidade todos estarão conscientes e acordados sempre. Há ainda os que não creem na existência da alma, embora as Escrituras falam sobre ela do início ao fim. Mateus 10, 28 diz: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Outra falsa doutrina é a do aniquilamento da alma, ou seja, alguns creem que, em algum momento, a alma deixará de existir, contrariando passagens bíblicas que enfatizam para sempre diversas vezes. Apocalipse 20, 10 diz: e o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Há aqueles que pensam que Deus é tão amoroso que não condenará ninguém ao inferno. Estão redondamente enganados. Deus é amor, mas também é justiça. A sua retidão exige uma retribuição aos que foram incrédulos com respeito à sua palavra. Ainda os que foram ensinados a crer no purgatório. Essa invenção religiosa fala de uma purificação após a morte, feita pelas orações e intervenções dos parentes vivos. Isto é, as pessoas podem morrer despreparadas, sem a santidade necessária, pois receberão uma suposta segunda chance. Veja que, enquanto a religião mostra um tipo de repescagem para um mentiroso ou idólatra, por exemplo, a Bíblia afirma que ele será conduzido diretamente ao inferno por falta de arrependimento. Apocalipse 22, 15 diz assim: mas ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os fornicadores e os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete mentira. Quem acredita nessas e em outras mentiras que existem por aí, perde a sua alma e terá dura decepção de se deparar com a realidade do inferno, quando já não tiver mais chance de se arrepender.
Porém, vale ressaltar que a prisão perpétua da alma não é o inferno, mas o lago que arde com fogo e enxofre, que é pior que o inferno, né? A maior tragédia da igreja hoje é que os pregadores deixaram de pregar contra o pecado e de falar sobre o inferno com receio de desagradar o seu público. Na realidade, eles não valorizam as almas que estão sob a sua responsabilidade, pois ocultam delas o direito à verdade, que desperta as pessoas e as salvas do tormento eterno. Infelizmente, estamos vivendo tempos de igrejas cheias de pessoas não salvas. Quando eu chego diante de um auditório, esteja ele com muitas ou poucas pessoas, eu parto do princípio de que aquela pode ser a última chance delas. Então, assim como eu não sou negligente com a minha salvação, eu não quero ser cobrado por ter omitido a palavra da vida eterna a ninguém. O inferno tem as suas portas abertas e ele nunca se farta de engolir almas. Bilhões de pessoas passarão a eternidade em chamas, sem a menor chance de reverter essa situação. Portanto, enquanto houver fôlego em mim, quero anunciar o Evangelho que mostra as boas novas da salvação, mas que também revela más notícias para quem rejeita a oferta do Filho de Deus. Não pense que, pelo fato de você estar numa igreja ou ocupar uma posição na obra de Deus, isso lhe dará alguma regalia no futuro. Não importa quem você é, se desobedece à palavra, aos olhos do Altíssimo, você está em péssimas condições. Em Mateus 7, 21 ao 23 diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Talvez você esteja sentindo um grande temor agora, mas as distrações deste mundo e o mal podem fazê-lo esquecer dessa realidade. Então busque um lugar reservado, feche os seus olhos e faça uma aliança com Deus neste momento. Não deixe que os seus pecados sejam como um muro que os separa de Deus. Se arrependa deles, peça perdão ao Senhor e entregue a sua vida a Ele por inteiro. É justo que Deus queira tudo de nós, afinal, Ele também deu tudo de si, não é mesmo? Nas coisas banais deste mundo, você pode ter múltiplas escolhas, mas, com respeito à eternidade, são apenas duas: céu ou inferno, a salvação ou a condenação da alma. Não fuja do Salvador, que é tão bondoso, para se abraçar aos trilhões e trilhões de demônios no lago de fogo e enxofre. Lembre-se, uma vez condenado, para sempre condenado. Muito forte, hein, gente? Então que você faça essa oração e agora, reflita, peça perdão, se conserte a Deus. Aí aonde você estiver, a sós, você e Deus, eu tenho certeza que se houver uma sinceridade em você, vai haver arrependimento e salvação da tua alma. E se apega a Jesus, sirva a Ele, pregue toda a sua vida a Ele, que você não vai se arrepender, tá certo? Espero que Deus abençoe a todos, ilumine a sua vida e amanhã estaremos de volta falando aqui o último trecho do capítulo 5, o pecado de Lúcifer. Deus abençoe, gente. Até mais. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar, até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!